Rap music mogul Jay-Z revealed as an accused rapist in a civil lawsuit initially filed against Sean Diddy Combs. Everyone in the backdrop knew that he was the celebrity John Doe. There's one thing I can tell you about Sean Carter. Being embarrassed and being rejected are things he does not handle well. Please sue me. I want to go to court. And when it's time for discovery, I guess we can all find out what I really know. Fala com a gente, Gal Sonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai continuar atualizando vocês da queda do Jay-Z. É, gente, ele acabou de levar uma chapuletada de um baita de um exposit da Forbes. Forbes Magazine, que é aquela lista que, tipo, elege poderosos e coisas do tipo, acabou de escrever um exposé mostrando toda a estratégia de PR, de RP, do Jay-Z pra abafar isso e pra controlar a narrativa na mídia e pra manipular as pessoas que ainda acreditam nele. Vamos destrinchar o que tá acontecendo, vamos destrinchar tudo que a família Carter tomou de posicionamento nesses últimos dias contra o Tony Buzbee e também a todos os ataques que o Jay-Z tá sofrendo na mídia. Vamos explorar um pouco a relação dele com o Diddy nesse vídeo, atualizações do caso e, obviamente, falar um pouco de Jaguar Wright, porque é óbvio que logo assim que saiu a notícia, ela já fez uma live, tem coisas que ela já falou. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, você às vezes saber do tema do vídeo antes do vídeo sair. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, vamos só relembrar o que aconteceu, né? Esse domingo a gente foi surpreendido com a notícia de que o nome do Jay-Z, Sean Carter, tinha sido indiciado formalmente em um dos processos que estavam sendo movidos contra o Diddy, um caso que a gente já sabia que estava correndo desde outubro desse ano. É o caso de uma menina de 13 anos que foi supostamente sexualmente aviltada em uma festa pós-VMA no ano 2000 pelo Diddy, uma celebridade masculina que agora sabemos que supostamente é o Jay-Z, e uma outra celebridade feminina que estava no quarto apenas assistindo. A gente já sabia dessa história e domingo ficamos sabendo quem supostamente era a celebridade masculina. Nós fizemos um vídeo segunda-feira, se vocês quiserem entender com detalhes todas as partes dessa acusação, mas o Jay-Z logo respondeu essas acusações com um comunicado feito pela Roc Nation no Twitter, falando muitas coisas. Ele falou várias coisas sobre como ele estava sendo vítima de extorsão, como o advogado tinha tentado extorquir dinheiro dele, o chantagear antes de levar o caso a público, mas que ele não se intimidou e que ele falou: olha, se vocês querem realmente que eu pague por alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, me processa no criminal e não no civil, entendeu? Já que quem cometeu esse tipo de crime tem que estar preso, não é mesmo? Ele começou a falar várias coisas também, trouxe a sua família, falou sobre como é triste ver os filhos dele terem que passar por tudo isso, ter que ouvir essas coisas sendo ditas sobre seu pai, e falou que ele vai mostrar que ele é muito diferente do que pensam que ele é. Até porque ele é apenas um jovem que saiu dos projetos do Brooklyn. Um homem jovem que tem quase 60 anos. Ele é apenas um jovem. Toda vez que eu lembro desse statement, eu reviro o olho, eu fico passando mal. A gente falou um pouquinho ontem, a gente vai chegar na Forbes, mas a gente precisa dizer que esse statement começou uma guerra na internet entre a equipe do Jay-Z e o Tony Buzbee. O Tony Buzbee não ia ficar calado depois de tudo que ele ouviu e, obviamente, ele veio dar uma resposta sobre essas acusações que o Jay-Z fez contra ele. É, porque o Jay-Z pegou na ferida, né? Porque assim, tava todo mundo desconfiando que a galera tava querendo empurrar ele pra essa coisa. Trindade do mal, qual vai ser o próximo a cair? Só porque ele era muito poderoso também. Já que ele era muito brother do R. Kelly, já que ele era muito brother do Diddy, pô, o próximo a cair é o Jay-Z, a galera tava ali se pizinhando muito nesse lugar, assim, principalmente fãs do Jay-Z. A galera só quer ver um poderoso caindo. E aí, quando isso aconteceu, ele apelou justamente pra isso. Estão querendo me extorquir, estão querendo fazer isso, sendo que já sabemos que é uma falácia, porque várias pessoas analisaram as práticas da equipe do Buzbee e não houve extorsão nenhuma, nada mais houve do que a equipe legal do Tony Buzbee tentar chegar na equipe do Jay-Z pra eles conversarem ali numa mediação, entendeu? Sem litígio, para eles chegarem a um acordo, já que a vítima estava disposta a esse tipo de prática. Não tinha nada de extorsão ali, tá, gente? Ele basicamente respondeu o Jay-Z falando: enviar uma carta de demanda de litígio básica e então entrar com o processo não é extorsão ou chantagem. Essa é a prática legal. Ele falou que não será intimidado e que não está intimidando ninguém, e ele chamou o processo que o Sean tá jogando contra ele como um show secundário bobo que tenta fazer dos advogados o foco do que são alegações muito sérias trazidas por uma mulher corajosa. Ele ainda continuou falando que você
estão vendo agora um esforço coordenado e desesperado para desviar a atenção do público para mim pessoalmente, evitando foco nas alegações feitas por meus clientes. Esse esforço inclui assediar minha família e colegas, além de até oferecer dinheiro a ex-clientes para me processarem, o que é ilegal. Quando um suposto agressor se comporta dessa maneira, alegando de forma exagerada que uma simples carta de demanda é extorsão e usando agressivamente a mídia para atacar o advogado opositor, ao mesmo tempo que ignora as alegações feitas pela suposta vítima, isso me lembra uma frase famosa de Shakespeare: a senhora protesta demais, creio eu. Pretendemos abordar todas as questões no tribunal no momento apropriado. Quero deixar claro, não seremos intimidados ou ameaçados por essas artimanhas e nossos clientes não serão silenciados. Pra coisa mais abominável, eu acho que eu já vi nos últimos 20 anos de cultura pop. E olha que a gente já teve nesses 20 anos de cultura pop aí, por exemplo, sei lá, acusações contra o Michael Jackson, contra o próprio Diddy, contra o R. Kelly e outras celebridades da mídia, né? Hoje mesmo a gente ficou sabendo que o menino de Sex Education foi indiciado formalmente por aviltar sexualmente de várias vítimas. Então, assim, a gente já tá acostumado de ver pessoas, principalmente homens na indústria, sofrendo esse tipo de alegação. Mas eu acho que eu nunca vi uma coisa tão agressiva quanto que o time do Jay-Z fez menos de 24 horas depois que o nome dele foi revelado como segundo perpetrador desse suposto crime, que foi tentar revelar quem era a vítima. Eles estão agora, atualmente, na corte lá de Nova York, pedindo para que a identidade dessa vítima, que permanece anônima, seja revelada para o público. Agora eu quero saber de quem é o interesse nisso. Por quê? Que eles querem que uma vítima, que hoje, o quê? Se ela tinha 13 anos na época, 24 anos depois, ela tem uma mulher que não tem nem 40 anos, que pode ser facilmente assediada moralmente na rua, por estar mexendo literalmente com a família mais poderosa do showbiz. A quem interessa esse tipo de coisa? A gente saber quem é a menina. Porque se ela tiver caso suficiente para as coisas seguirem, a própria corte, as pessoas que vão estar lidando com esse caso já vão saber a identidade da menina. Nós, do grande público, não precisamos saber disso. Não. É gente, proteção. É proteção pra qualquer suposto vítima, gente. Aquela pessoa pode aparecer morta assim, gente. A galera é maluca. Vocês estão falando de Tem pessoa... gente na internet que é maluco. Maluco. Vocês sabem disso. A gente sabe muito. A gente sabe muito bem. Imagina esse povo que realmente são os culpados por uma suposta queda aí do grande herói Jayzinho. Então, assim, ele e a equipe dele estarem insistindo pra que seja revelado o nome da vítima é um absurdo, criminoso, assim. criminoso. É um absurdo em níveis estratosféricos. Sem contar a audácia do comunicado de ficar o tempo todo jogando shade nas supostas vítimas também. Porque aquela coisa, ninguém estava tendo problema com o Tony Buzbee sendo uma das pessoas que estava encabeceando aí todas essas 100 supostas vítimas do Diddy. Ninguém. O Tony Buzbee também foi uma pessoa que pegou as rédeas do caso da Cassie e que trouxe o caso à justiça civil. Ninguém tava se opondo aí, ninguém tava revirando o passado nebuloso dele. Agora foi só eles indiciarem ali o Jay-Z, que aparentemente ele se tornou um homem que persegue negros, um homem mentiroso. Não faz... O grande público é extremamente manipulável. O Tony Buzbee não era ninguém. Foi só ele mexer com o Sean Carter que ele virou ali o inimigo número 1. Ele já tá com 120 processos movidos contra o Diddy. Ele representa 120 vítimas. E até então, tava todo mundo, tipo assim, ouvindo o que ele tinha a dizer. Todo mundo vendo as conferências de imprensa do cara, esperando pra ver o que ele ia falar, que ele já tinha dito que ia ter outras celebridades que iam ser citadas. Tava todo mundo aguardando esse momento acontecer. E quando acontece agora e uma das pessoas é supostamente o Jay-Z... Essas 120 vítimas, inclusive, sendo o motivo pelo qual a equipe de Sean Combs não consegue de jeito nenhum a fiança dele. Já foi negada 4 vezes. Exatamente. Porque eles estão dentro da cadeia atualmente, assediando moralmente não só supostas vítimas, como também testemunhas, comprando tempo de ligação de outros presos pra conseguir mover esse esquema aí pra trazer a público cada vez mais pessoas pra corroborar com a falsa narrativa de inocência do Sean Combs e também pagando investigadores profissionais pra assediar youtubers e criadores de conteúdo lá nos Estados Unidos. Esse é o nível que nós estamos encontrando pra proteger o Sean Combs. Então, assim, todo mundo sabe que ele é uma ameaça gigantesca para a sociedade, muito por causa das 120 vítimas que o Tony Buzbee tem representado com as provas que eles já têm, pra dizer agora que uma coisa é falsa. Logo a do Jay-Z. Sendo que, assim, gente, já tá sendo difícil arrastar nome de outros perpetradores pra esse esquema. Todo mundo sabe que não termina no Diddy. Todo mundo sabe que ele não é o único. Vamos seguir as batidas. Todo mundo Teorias sabe, da conspiração nos anos 90, com um músico negro muito influente, com um produtor negro muito influente, que era envolvido com outras celebridades, estrelas. A galera achava que era teoria da conspiração, virou piada na mídia. Quando a pessoa realmente foi indiciada, começou a ficar mais sério ali o negócio. A pessoa aparece de forma extremamente errática, ou em entrevistas ou em comunicados, pra depois
pra depois ser exatamente isso. I mean, a victim of the cancel culture. Foi assim com o Robert Kelly. Foi assim com o Sean Combs. A história se repete agora com o Sean Carter. Ele na mesma noite lança um comunicado errático, desesperado. O que é a dificuldade das pessoas entenderem que se trata de uma coisa parecida? Não entendo. Energia, tipo assim, desse clipe do R. Kelly. It doesn't even make sense. Why would I hold all these women? This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave y'all 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. O comunicado do Jay-Z dá essa mesma energia. E, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre esse comunicado no ponto de vista da Forbes. A revista Forbes, gente, que é tipo uma das revistas mais influentes e poderosas e famosas do mundo. Provavelmente não agora, pros brasileiros fãs desse povo. Agora eles vão achar que a Forbes não é... A Forbes é comprada, que a mídia Forbes não vermelha, é tão- sensacionalista. Não é tão confiável assim. Mas antes todo mundo queria ver eles na capa da Forbes. Aham, eles na capa da Forbes somos os primeiros bilionários, todo mundo queria todo ver, mundo né? quer ver, entendeu? Mas agora, quando a Forbes tá analisando o comunicado do Jay-Z, mostrando todas as estratégias de RP que foram feitas, ninguém quer saber, né? Mas vamos analisar o que a Forbes disse. Gente, eu que fiz o script desse vídeo, né? Que eu fiz a pesquisa mais profunda e eu fui ler a matéria da Forbes e eu fiquei, assim, muito passada que, tipo, a gente não precisa nem falar pra vocês o que foi dito na Forbes, porque a Nath já disse no vídeo anterior. Eu tinha te dito, na verdade, assim, eu te disse assim que saiu o comunicado no nosso quarto. Sim, a gente Enquanto tava a gente lia. junto analisando a Natália. Olha, ele fez isso, aqui ele tá fazendo isso, aqui ele fez isso. E, gente, a Forbes falou exatamente a mesma coisa. Tinha prova de a gente tinha que dissecar comunicados que já fizeram ao redor da história. E a gente tinha que ver, tipo assim, qual que foram as táticas de manipulação usadas. Isso é coisa que a gente estuda na faculdade, enfim. Primeiramente, a Forbes analisou algumas coisas. E a primeira coisa que eles analisam é, tipo assim, foi uma negação fria, simples e sem rodeios. Que ele já chegou falando tanto que as alegações eram absurdas, eram não sei o quê. E isso já mostra, já é uma negação por si só, vamos dizer assim. E já viu que, tipo assim, é uma tática de manipulação quando você fala, você fez isso. Não acredito sabendo disso. Eu não vou nem dignificar isso como uma resposta. O que a Forbes está dizendo aqui que eu achei muito interessante é que, embora defendesse fosse parte do plano, o objetivo maior parecia ser passar para o ataque e enquadrar o processo como uma tentativa calculada de manchar sua reputação. E aí o segundo ponto é, ele passa a fazer ataques contra o advogado da outra parte, entendeu? Fazendo várias acusações de extorsão, falando que se ele era um fuzileiro, que ele devia ter coragem, que ele não tem coragem, que ele não tem... É muito louco, porque eu lembro que um professor meu falou uma vez, assim, falando assim, a melhor tática de manipulação é a distração. A melhor de todas. Então, se você divergir o ponto principal, porque o ponto principal da questão não é se o Tony Buzby é lindo, cheiroso, se o Jay-Z é lindo e cheiroso, é se um crime foi cometido ou não, certo? Certo? Não é por isso que tá todo mundo indo pra corte, abrindo processo civil, não é isso? Quando você endereça e coloca o foco pra tudo menos isso, tá aí uma tática de manipulação. É a maior de todas. O foco vira tudo menos isso. O foco virou a extorsão, as verdadeiras vítimas que estão sendo silenciadas por esses processos falsos que arrasam a credibilidade das vítimas ainda mais. Tá sendo o fato que o Tony Buzby é um homem sem caráter, alvejando um menino do Brooklyn. Tem 1 milhão de coisas que foram ditas ali. O foco se tornou os filhos dele perdendo a inocência. Exatamente. Os focos mudaram. O terceiro ponto da Forbes é que ele passa a questionar a acusadora, questionar a vítima e a validade do que ela está dizendo. Tipo, ele não chega a afirmar diretamente que a acusadora tá mentindo, mas tenta minar a credibilidade dos motivos do Buzby pra poder indiciar essa ação, entendeu? É tipo assim, porque é sempre isso que a gente faz. A gente já tende a descredibilizar vítimas o tempo todo na história, porque é sempre muito fácil de fazer algumas perguntas que desmontam toda a história. Tipo, O que ela tava fazendo lá nessa festa também? Por que ela tava andando nessa hora da noite sozinha? Que foi pra casa desse desconhecido? Por que aceitou esse drink? é muito fácil. É muito É fácil. muito fácil. Você desarma ali uma possível história de uma vítima que não pediu pra passar por isso. Vamos dar um exemplo que pode ser usado pra tanto. Por que você tava com seu celular no meio da rua, usando ele? Você deu mole, cara. Passaram e pegaram seu celular. Não deveria ser sua culpa. Você deveria poder pegar seu celular em pleno luz do dia pra resolver um problema sem ter medo de um terceiro tirar ele da sua mão. Da mesma forma que você poderia aceitar, sei lá, uma bebida de alguém que você julga não ser uma pessoa nefasta sem ter medo de ter seu corpo violado. Vocês não acham? Deveria, né? Mas quando a gente dá exemplos de outros crimes, é muito tranquilo das pessoas não culpabilizarem a vítima por ter sido incauta ali em alguma situação. Mas nesse, sim, parece que a vítima é culpada de tudo. De absolutamente tudo. Ela cavou a sua própria cova. E aí o Jay-Z e o seu time sabiam disso e fizeram isso, né? Exato, nesse ponto a Forbes falou assim, é uma jogada
jogada astuta que desvia o foco das alegações em si e o coloca nas supostas razões obscuras por trás do processo. Outra coisa que se usa também é que eles humanizam o Jay-Z. Aí ele recorre à tática clássica de dizer que ele é um homem de família, trazer a família dele ao meio, é uma família que todo mundo ama aquelas crianças, todo mundo ama a mulher dele. Então ele traz essa narrativa da família pra poder se humanizar, tipo, gente, eu sou um pai de família. A única coisa que me preocupa nessa história mesmo é a minha esposa e meus filhos. Inclusive, uma dessas pessoas tem idade suficiente pra entender o que está acontecendo através de amiguinhos que podem contar pra ela. E eu estou aqui em luto pela perda da inocência. Sendo que muitas pessoas estão Ele basicamente colocou uma blusa blusa branca, fez cara de abatido e disse: quem me conhece sabe, e checou vários bingos, assim, foi incrível. Exatamente, sendo que algumas pessoas estão trazendo a ironia, tipo assim, nossa, agora você se preocupa tanto com a família, né? Mas na hora de trair a Beyoncé a rodo, a ponto dela ter que fazer um álbum inteiro, Lemonade, sobre isso, você não ligou pra família. Não pensou na família nem um pouco. A família não foda-se. Gente, vamos parar pra pensar 5 segundos. Presunção de inocência. Beleza, podem ser pessoas que estão aí, que são nefastas, que querem destruir um homem inocente, podem. Mas vamos colocar só, assim, do outro lado do negócio. Se ele fez isso mesmo, vocês têm noção que o cara teve coragem de um dia depois ir numa premiere prestigiar um filme infantil cuja filha dele, que tem a idade da vítima, faz parte. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo ficou muito preocupado, porque assim, todo mundo sabe que agora, nesse final de ano, a família Carter está bucada para vários projetos. A Beyoncé e a Blue Ivy estão aí fazendo a voz de personagens no novo filme da Disney, Mufasa, que vai contar a história, obviamente, do pai, né, do Rei Leão e tudo mais. O prequel é um live action muito esperado. A Beyoncé também vai ter o especial dela com a Netflix. Tem a ver com a NFL, que o Jay-Z é dono. Então tem muitas coisas que estão acontecendo. Todo mundo ficou pensando, o que vai acontecer agora? Será que eles vão, tipo assim, eliminar o projeto agora que o Jay-Z tá nesse imbróglio e tudo mais? Mas não, obviamente eles são pessoas muito bem conectadas, que ainda não devem nada pra justiça. Então aconteceu da mesma forma. A gente viu a Blue Ivy linda, maravilhosa, porque ela é uma criança que não tem nada a ver com isso. Recebendo as flores que ela merece por ser uma menina tão talentosa. E ela tava lá, e o que a gente não esperava era ver a Beyoncé e o Jay-Z. A Beyoncé tá tudo bem, porque, tipo assim, ela tá fazendo aparições públicas bem mais que o Jay-Z. O Jay-Z está sumido desde que Diddy caiu. Exatamente. A Beyoncé tá ali, todo mundo já acho que já esperava. Agora o Jay-Z... todo mundo ficou surpresa. Ainda mais depois de tudo isso, talvez as pessoas pensaram que ele ia resguardar a imagem, mas não, ele tava lá junto com a sua filha e sua esposa. Tem vários vídeos dele na internet, tipo, se emocionando, vendo coxinha, assim, do tapete vermelho, vendo a Blue e se emocionando, e muita gente tipo, apontando isso nas redes sociais, tipo assim, ele tá chorando agora, 24 anos atrás, um pai de uma criança de 3 anos também chorou. Então, assim, tem que ir com muita precaução. Exatamente. A gente ficou um pouco chocada também de ver como é que essa cobertura tava em alguns dos grandes portais do Instagram. É porque assim... Casalzão! É porque assim, gente, vamos lá. Você pode acreditar na inocência de uma pessoa, ele pode ser inocente, porque muita gente falou... Ai, uma coisa que eu não gosto de vocês, gente, é falar que vocês não dão nem a possibilidade do Jay-Z ser inocente. Óbvio que tem a possibilidade dele ser inocente, gente. A gente não tem certeza de nada nesse mundo, pelo amor de Deus. Mas o que a gente tá falando aqui é que... Qual é o fato? O fato aqui, a gente tem um homem sendo acusado de ter violentado uma menina de 13 anos. Ele está formalmente indiciado. Não importa se você acha que ele é inocente, ele está respondendo na justiça por um suposto crime. Que tal só por agora tentar não enaltecer o nome dele? Que tal? Só agora, pelo menos por agora, enquanto ele tá passando por isso? Que tal? Que tal? Porque ele está sendo acusado. Se ele fez ou não, a gente vai descobrir depois. Mas ele está sendo acusado. Que tal dar uma segurada? Mas a gente tem que lembrar, amiga, que ele é um homem corajoso de família que falou que se vocês têm algo contra mim, coloca na esfera criminal. Pessoas facinho. Essas pessoas aí vomitando esse bando de bosta, nunca pegaram um livro de direito pra abrir. Como se fosse fácil, assim, né, gente? Nossa, a gente já falou que é uma coisa comum. Inclusive a Cassie fez isso com o Diddy no ano passado. E as acusações da Cassie, até todo mundo sabe, são extremamente verdadeiras, né? Todo mundo sabe. Tem provas e mais provas, testemunhas e mais testemunhas, e relatos e mais relatos. Mas ela morreu na esfera civil. Porque é o que a aconselhava pra um crime que já passou anos que foi cometido. E, cara, a gente tem que parar de, tipo assim, querer proteger pessoas que claramente existem provas e mais provas e mais provas de que elas andavam juntas sim. Gente, você só é tão bom quanto suas companhias. A gente não escuta essas coisas de vó, mãe, a vida inteira. Me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Não é uma falácia. Ditados populares existem porque certos clichês existem, entendeu? Exatamente. Pensa você, seu ciclo de amigos. Teria como alguém esconder? Eu tô falando dos verdadeiros, aqueles de verdade. Aqueles que você conversa todo dia, que você tem um bonding assim, ó. A gente tava ontem, meus melhores amigos no grupo, a gente falando, tipo, gente, se fosse uma de vocês, eu provavelmente estaria igual Pretty Little Liars, carregando o caixão junto. Exato. Não e tem todo mundo de camburão pra polícia. Não tem como. Não tem como. Muito difícil, A Isadora é uma das pessoas, tipo assim, a Isadora, a gente divide a nossa vida juntos. Financeira,
espiritual, a gente tem a mesma casa, nós somos irmãs. Teria como Não eu fazer tem alguma como, coisa sem não você tem saber? como. Aí o povo pega na... Vocês estão querendo comparar vocês duas que têm uma relação de quase 30 anos e moram juntas com esses dois que eram só conhecidos de indústria? Não. Eles Eles eram muitas coisas. Mas eles mas não só eram conhecidos de indústria não é uma delas. Não. Conhecidos da indústria, o Diddy era de vários. De todo mundo, De todo mundo que tava na indústria, ele era conhecido de todo mundo. Do Jay-Z, não. Não. Vamos lá, vamos lá. Os dois, eles tinham uma relação bem mais próxima do que conhecidos. Eles eram muito amigos. Eles não só eram vistos juntos em eventos e coisas do tipo, nas festas do Diddy e tal. Eles eram vistos, tipo, juntos em jogos de basquete, em vários momentos que não tinha nada a ver com a indústria. Eles eram vistos juntos muitas vezes. É um nível de proximidade que quando houve todo o escândalo do Lemonade, da Beck do cabelo blá, 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 expondo aí, logo depois do Jay-Z levar uma surra de Solange, sua cunhada, toda a sua infidelidade, poucas pessoas na mídia foram perguntadas sobre isso, mas uma delas não ficou de fora pra dar os seus 2 centavos por ser muito próximo do casal. E foi assim que eles começaram a pergunta ao Mr. Combs, Honey Combs, Love Combs. Diddy, você que é muito próximo dos Carter, dê a sua opinião sobre esse assunto. As a close friend of Jay-Z, what was your reaction to him opening up about his infidelity? I mean, that's what music gives you the power to do. And I think that, you know, once you're ready to share it with your fans in the world, then nobody could judge it. You know, they have to accept what it is. And I thought it was dope. Were you surprised? No. That he put it out there? No, I wasn't. I was surprised about Lemonade, but I wasn't surprised about... You were. You didn't see the album coming, or you didn't see what was in it coming? I didn't see anything. I think like the rest of the world, and I think it was genius. I think Beyonce did a great job, and she tackled something that a lot of women have had to go through, and also Jay on the other side, he did what he had to do. And most importantly, their families stayed tight and together, and they were able to weather the storm. And that's a shining example of a couple that stays together through the good and the bad. E é um nível, gente, de proximidade, de que a gente vai colocar aqui uma entrevista de 2007, do Jay-Z contando como o álbum dele, American Gangster, foi produzido pelo Diddy, entendeu? Produzido assim, num nível que ele olhou para aquelas batidas e não só falou: amigo, eram essas batidas que eu tava procurando pro meu álbum? Como? O Diddy responde: essas batidas deveriam ser do Big. Eu não vejo ninguém mais digno que você. O rei de Nova York deu pro outro rei de Nova York o título de rei de Nova York. When you went into the studio to make this album, American Gangster, there was a buzz about you. Jay-Z's back. Everybody wanted to get involved. People that hadn't been with you for a while, like Diddy. Yeah. Comes to you and wants to be the executive producer. Yeah. Right? Yeah. You know, but I'm one of them people that believe everything happens for a reason. Right. He called me. He's never called me to come to the studio before. So I pull away from my house. I head over to the studio. I get there. He's playing all these lush samples and all this 70s soul music, which relates straight to the movie, because that's the backdrop for this album that I made is set against these soul samples, you know, these things that I've heard growing up. And I'm like, but what are you doing all this type of music? Because it was the music that I needed. It was the exact music that, you know, I envisioned in my mind. Man, I have nobody to give it to. You know, Biggie's not here, and I can't give these to just anybody. He thought somebody who had Biggie's power needed it. Yeah. And you were the one that he thought worthy of it. Yeah, he didn't executive produce the album, but he was right there. I gave him associate producer credit, you know, and he was very instrumental in the album because he made the foundation to which all the other producers produce into. Because, you know, I would play it for the producer and say, it has to fit in this. It has to sound like this. Sonically, it has to have this sound on it. And the great thing about Puff, what I really realize is he's a great producer. Esse é o nível de proximidade entre esses dois. E quando você vai olhar, é muito estranho. A carreira dos dois tem muita similaridade. Os dois eles têm o mesmo nome. No mesmo ano, eles têm o mesmo nome. No mesmo mês. Eles lançaram, no tipo, mesmo gravadoras. No mesmo lugar. Dois shows em 69 em Nova York nasciam. Eles lançaram gravadoras na mesma década ali nos anos 90, a Bad Boy e a Rockefeller. E eles lançaram nomes muito grandes como Biggie, Kanye West. Eles apadrinharam pessoas muito grandes, assinaram pessoas muito grandes na indústria, tipo Usher, Rihanna.
Rihanna. Os dois têm marcas de bebidas. A gente tem o Diddy com a Ciroc, e o Jay-Z com a Armand de Brinac, que é uma marca de champanhe. Eles se tornaram bilionários. O Jay-Z se tornou o primeiro bilionário da música em 2019. O Diddy se tornou em 2022. Muito próximo um ao outro. Assim, Os dois têm streaming, tá? O Revolt TV e o Tidal. Eles têm batidas da carreira, não é que são parecidas, são idênticas. Exato, e aí eles tinham aquela rivalidade amigável na indústria, onde os dois estavam sempre puxando um ao outro pra se tornarem cada vez mais poderosos e cada vez mais influentes. Então, assim, a amizade dos dois vai muito além, tá? Vai muito além. E lembrar também que o Jay-Z também era muito próximo do R. Kelly, nesse mesmo nível, tá? Eles fizeram um álbum juntos. Eles têm uma música que se chama Culpado Até Que Se Prova ao Contrário. Jay-Z featuring R. Kelly. A ironia dessa música é muito engraçada. Então, assim, cara, gente... Então não dá pra gente, tipo, ignorar isso. Não dá pra gente ignorar a proximidade que o Jay-Z tinha do Diddy. E esse é um dos principais motivos da galera sempre ter desconfiado muito do Jay-Z também. Desde que o caso do Diddy veio à tona, todo mundo sempre mirou muito no Jay-Z exatamente por essa proximidade. E ninguém nem esperava que fosse tão rápido assim, que ele fosse ser já colocado aí no meio desses muitos processos, mas olha pra você ver, demorou nem meio ano. Não, demorou uns 2, 3 meses. E o que a mamãe Jaguar Wright tem? Porque a mamãe Jaguar Wright, a Jaguar Wright, ela foi, obviamente, alvejada pela equipe de Jay-Z e adjacentes, da mesma forma que eles estão alvejando essas supostas vítimas. Botando ela de louca, descredibilizando, porque tem alguns recortes ao longo da história dela parecendo errática, dela falando uma coisa, depois falando... dela se contradizendo, mas lembrando que algumas lives, alguns clipes não contam uma história toda. Ninguém está indiciando Jay-Z ou Diddy por causa de um clipe. Exato, não foi pelo que a Jaguar falou. É. Né? Então a Jaguar até caído em contradições ao longo da história, mas não anula o fato de que esses homens estão sendo processados por inúmeras vítimas, entendeu? Agora, obviamente, ela foi falar, gente, o que fizeram comigo, o que estão fazendo aí com essas supostas vítimas, me descredibilizando, me botando de maluca. Ainda chegou a falar, tipo assim, colocar, igual a galera falando que o Jay-Z tá fazendo, colocar o pauzão na mesa e falar, me processa. Para de ir atrás de plataforma, de influenciador, de jornalista. Me processa. Eu quero muito poder falar tudo que eu sei, legalmente. Vamos reagir aqui a algumas coisas mais legais, assim, que a Jaguar falou nessas últimas lives que ela fez. I spoke on Piers Morgan. I said that I had 3 victims that I've been working with, victims of the Carters, that were ready to come forward. This might help them feel a little more confident now. So this is great because he's been evading. But the thing is, everyone in the backdrop knew that he was the celebrity John Doe. But after everything went bad with Robert Kelly and he had to divorce Aaliyah, Jay-Z was interested while she was still underage. And as she started spending more time in New York, he was very, very, very right there. She didn't want that. She didn't want that with him. And if there's one thing I can tell you about Sean Carter, being embarrassed and being rejected are things he does not handle well. Yeah, it's pretty telling he never condemned Diddy once, and now he's coming forward hard just to save his own butt. That would have been the time to do it. That statement would have been the time to condemn it. 100% with all of agree. the intelligent people that helped write that statement, nobody thought it was important to say, hey, we condemn what Diddy has done. This is terrible, but hey, it ain't me. But I am listening, and I think we're... Sue me. Stop coming after outlets. Stop coming after reporters. Stop coming after platforms. You got my number. Call me. Please. Sue me. I want to go to court. And when it's time for discovery, I guess we can all find out what I really know. Ela é apenas uma véia amargurada, fracassada, louca, maluca, que tá falando isso pra clout. Mas o Jay-Z falar assim, uma coisa que ele sabe que é impossível e improvável. E procede toda a esfera criminal. É ele ser grandão. É ele ser grandão, entendeu? Você vê a diferença, né? A mulher é louca, é surtada, tá maluca, mas o cara é grandão sem medo. É que o jeito que o Jay-Z tá se posicionando pra essa coisa de usar esse negócio da esfera criminal e manipulou todo mundo porque a galera não entende porra nenhuma de direito, o povo não sabe nem o que é difamação. O povo não sabe nem o que é difamação. Não. Você não sabe. Eu sei porque eu não sabia. Eu sei porque...
Eu tenho certeza absoluta que você não sabe o que é difamação. Eu tenho certeza também, porque eu achava que eu sabia, que eu não estudei direito, eu não sabia, e aí eu tava conversando um dia com a Isadora e ela, isso nem é o que é difamação, e ela foi me explicar, eu fiquei, tipo assim, 45 minutos, assim, no sofá, totalmente em estado canônico, choque, assim, passando mal. Aí no outro dia a gente ligou pra Guilherme, que é um amigo nosso, que também é advogado, a gente tava conversando com ele, aí a gente foi contar esse caos, enfim, precisou da Isadora me explicar o que era difamação, eles nem sabem o que é difamação, e ele prosseguiu em falar a mesma coisa que a Isadora, sem saber o que ela tinha me falado pra começo de conversa. Eu falei, caralho, a gente não sabe nem o que é difamação. As pessoas no mundo não sabem os termos legais. Eles estão achando lindíssimo o Jay-Z colocar o pau na mesa, sendo que é quase impossível, até pelo tempo que tem o crime, as provas, as coisas que precisam pra um crime ser levado realmente pra esfera criminal. Gente, precisa... Uma das coisas que mais é necessária é o frescor das evidências e o frescor das atividades. Tem que ter muita prova. A gente não vai ter como ter corpo de delito, porque o negócio aconteceu tem 24 anos atrás. Seria perda de tempo. Seria garantir que as supostas vítimas não vissem justiça. Porque o que acontece na esfera criminal é muito sério, gente. A gente vai punir uma pessoa privando ela da liberdade dela. Então, tem que ter muita certeza que o cara é culpado. E como é que a gente tem tanta certeza assim que o cara é culpado? Com muitas provas que são impossíveis de serem angariadas de um crime que aconteceu há 24 anos atrás. Mas vocês, se fossem com vocês, ou um ente querido, ou um filho, um amigo, ainda assim, vocês gostariam que essa pessoa visse justiça mesmo que fosse difícil de provar na esfera criminal, que é onde essas pessoas mereciam estar sendo acusadas. Mas vocês não acham, vocês desaconselhariam alguém porque essa pessoa não vai poder ir presa? Você não ia aconselhar a pessoa pelo menos a procurar uma compensação? É a sua filha, ela que foi aviolentada há 25 anos atrás. Mas você falaria, não, filho, tudo certo. É ele sendo criminal, mas como ele não vai cair, não tente nada. Não tente nenhuma compensação pra você pagar todos os advogados honorários e psiquiatras que você precisa pra refazer a sua vida depois desse trauma que moldou toda a sua infância. Não aceita nada. Não, ele teria que ser preso, mas ele não vai conseguir. Toda a gente não faz nada. Sabe, Jesus vai se encarregar, filha. É sério? Isso, gente. Fica aí. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau.